Agora sim. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que aqueles que não estão presentes vão assistir, então, indiferente da hora que vocês estiverem assistindo, que seja uma boa semana para todos nós. A partir desse momento, como vocês já sabem, eu vou estar pedindo para vocês colocarem o nome no chat. Lembrando, gente, para evitar algumas confusões e algumas reclamações que nós estamos recebendo, no finalzinho da aula, eu vou fazer uma pré-chamada para nós descobrirmos quem está presente, quem dormiu e quem foi que deixou o telefone dentro do armário. Eu ainda não aprendi aquele negócio lá que o pessoal está colocando no final para o link para fazer a chamada, mas eu vou aprender isso para evitar dor de cabeça. Outro porém, galera, a live conta como ponto de participação e ajuda a responder os questionários. Mas na hora da nota, o que conta é as atividades realizadas, beleza? Eu recebi reclamação de que alguns alunos ficaram com nota vermelha em história, mas sendo participante, então, alegando que está participando. Participar da live te dá ponto de participação e condição para responder os questionários. Mas o que vai valer como nota é os questionários respondidos. Dito isso, vamos à nossa aula, porque o tempo voa. Então, na aula passada, deixa eu só apresentar aqui, que o Daniel já puxou minha orelha no começo da aula. Então, vamos lá, peraí. Apresentar, tela inteira. Ok, agora creio que eu esteja apresentando para todos. Se alguém, nesse momento, estiver pedir para participar, vocês me avisem, porque nem sempre eu escuto aqui o sinalzinho de alguém pedindo a participação. Então, eu peço a ajuda de vocês para isso. Então, na aula passada, nós falamos sobre a Revolução Francesa, que tinha o objetivo que nós tínhamos nessa aula era que vocês estivessem aptos a identificar os principais conceitos necessários à compreensão da Revolução Francesa, relacionar os princípios iluministas à ocorrência da Revolução Francesa, problematizar o conceito como direito, igualdade, liberdade, no contexto da Revolução Francesa. Então, nós chegamos à conclusão de que a Revolução Francesa ela é uma revolução burguesa, ou seja, ela teve a participação da população em geral, mas, na grande verdade, ela defendia mesmo o interesse da burguesia, que lutava por direitos políticos, por igualdade política e jurídica, e nada de igualdade social. A burguesia não queria ser igual a ninguém. Como nós combinamos antes de começar a gravar, vocês receberam a correção das atividades via e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida em alguma questão, nós vamos discutindo. Então, eu só vou passar. A primeira questão alternativa era B, a segunda questão alternativa era A, na terceira questão a alternativa era C, quarta questão a alternativa era A, tem aí a justificativa porque era A. Se alguém tiver dúvida, assim que eu passar, é só me dizer em qual questão voltar. A quinta questão, a resposta era a sexta era E, e aqui é aquela que eu quero discutir um pouquinho com vocês, porque é a questão aberta. Lembre sempre, gente, não se preocupe quando vocês recebem o feedback no e-mail e consta que as dissertativas estão como errada. Não é que a questão sua está errada, é que no formulário eu não consigo fazer a correção automática. Essas questões são validadas após a minha correção. E aqui eu anoto nos documentos de vocês. Mas eu coloco do lado de cada questão uma possível resposta. Ou seja, é o que eu espero de vocês. Como é que vocês ficam sabendo que a questão dissertativa está certa? Quando vocês lerem e ver, não está com as mesmas palavras que o Ari colocou aqui, lógico que nem precisa estar, e não seria possível estar,
porque aí é a sua concepção, é o seu entendimento, mas você fala, olha, realmente tem a ver com isso que o Ari colocou. Então, na questão 8, estava lá, o princípio de 1789, a França é uma sociedade do antigo regime. A crise dessa estrutura manifestou-se ao longo desse ano, dando início a um período de transformações, que estendeu por 10 anos a Revolução Francesa. Toda vez que vocês lembrarem, que vocês ouvirem o termo antigo regime, vocês lembrem que é o período onde eram as monarquias absolutistas, onde o rei tinha poder total ali dentro daquela sociedade, o rei era a lei. Ah, mas passou-se o tempo, mesmo depois da Revolução Francesa, mesmo depois do Iluminismo, continuou alguns países com monarquia até hoje, como, por exemplo, o caso mais conhecido de todos, que é a Inglaterra, a Espanha. São países ainda que temos uma monarquia, mas já não é mais a monarquia absolutista. Aí pode ser parlamentarista e outros tipos de monarquia, mas não absolutista. Então, o rei já não tem mais poder absoluto. E na questão A, eu peço, indique 3 características de natureza política, social, da sociedade do antigo regime na França. Então, o que eu quero? Que entre vários exemplos que vocês poderiam dar, do ponto de vista político e social, as características do antigo regime. Qual eram essas características? E aqui eu coloco, possível exemplo. Desculpa cortar você, mas estão pedindo para aceitar a Tamara e a Giovana. Tamara, seja bem-vinda. Giovana, pede para pedir de novo, que não aparece para mim. Aguardando um minuto para a Giovana. Aguardando um minuto para ver se a Giovana pede novamente. Ari, posso tirar uma dúvida? Pode tirar, Vitor, quando você quiser. Professor, no formulário, quando chegou o seu e-mail, as dissertativas estavam dando como errada. Porque o senhor vai corrigir depois, né? Isso, é aquilo que eu falei. Eu não consigo, Vitor, fazer a correção automática disso. Não aprendi ainda. Se existe como, eu ainda não aprendi. Então, eu dou o feedback das respostas corretas das múltipla escolha e a dissertativa, né? A dissertativa aparece lá, como você recebe assim, ó, aparece um xizinho como se estivesse errado, mas embaixo está assim, ó, possível resposta. Aí, a única coisa assim, para você dizer assim, para você ficar mais tranquilo, leia a possível resposta e vê se tem coerência com aquilo que você respondeu. Tem coerência? Ok, sua resposta está correta e vai ser validada por mim posteriormente, ok? Beleza. Então, todo mundo recebe as dissertativas com um xizinho, mas do lado, lá no feedback, tá possível resposta. Aí você só olha, opa, tem coerência com o que o Ari está pedindo. Pode ficar tranquilo que a sua resposta está certa. Agora, se não tiver nada a ver, após eu fazer a correção, vai ser dado como errado. Beleza? Professor, eu acho que não seria possível as dissertativas ser automáticas, senão ia ter que estar tudo igual ao jeito que você colocou lá. Você entendeu? Eu também acredito que não. Porque o que acontece? Na dissertativa, eu considero o argumento que você usou, aquilo que você colocou, se existe uma coerência ou não. Então, às vezes, as suas palavras estão totalmente diferentes da minha. Mas quando eu leio, eu falo, pô, tem coerência, realmente, ela entendeu o que significa o conceito. Então, eu valido a resposta de vocês. Pode ficar tranquilo quanto a isso, gente. Professor, pode falar. Desculpa te cortar. Mas aí, nessa questão, por exemplo, da natureza político-social, eu não fiz por tópicos, assim, sabe? Eu só coloquei... por que eu não coloquei, o Vitor? Porque, assim, senão fica fechadinho. Dá um ar de que a resposta pronta. Não, eu só digo assim, ó... Dentro das respostas que vocês poderiam citar, possíveis exemplos. O caráter estamental da sociedade, o fato da nobreza e o clero serem estamentos privilegiados, ou seja, seriam aqueles que tinham todos os privilégios, o fato de caber à burguesia e às camadas populares toda a carga tributária, ou seja, todo o imposto,
toda a mordomia do primeiro e do segundo Estado era bancado pelo terceiro, a vigência de uma monarquia absoluta, tá vendo? Eu só estou dizendo aqui, ó, qualquer uma dessa que você citou, da forma que você citou, tá coerente, ok? Eu só estou dizendo assim, olha, essa daqui é os exemplos do caráter social e político dessa sociedade, beleza? Mas não era para estar em tópico. Eu não coloquei lá, ó, coloque em tópico e tal, não. Eu só peço para vocês 3 características de natureza política e social da sociedade do antigo regime. Se você colocou lá que era uma sociedade desigual, que era uma sociedade onde a monarquia e o clero tinha todo o privilégio, isso já está correto. Tranquilo para todo mundo essa daqui, gente? Tranquilo. Professor, tem uma dúvida. Pode falar. Quem tá? A dúvida é quem? Pedro. Fala aí, Pedro. Antes da Revolução Francesa, assim, tava, como imagina uma pirâmide. Aí em cima tava a nobreza e o clero, depois tava a burguesia e depois os plebeus. Pode se chamar de plebeu? Pode chamar plebeu, sim. Aí, só que o motivo da Revolução foi porque os plebeus tinham os mesmos direitos que os burgueses? Da questão política social, não interessava se você era um burguês ou que você era um plebeu, você era terceiro estado. No caso da pirâmide francesa, ela está lá. Primeiro estado era o clero estava acima de tudo. Segunda camada era a nobreza. E o terceiro estado, aí não aparece, não interessa qual era a ordem. Burguesia, todo o terceiro estado era aqueles que estavam desprovidos de direitos políticos. Não interessava se o burguês fosse o mais rico da França. Não interessava. Ele só tinha, a função dele era pagar imposto. Toda a carga tributária estava no terceiro estado. O clero não pagava imposto, nem a nobreza. Ele só recolhia o imposto. Beleza? Então, assim, depois dessas revoluções, aí que vai vir clero, nobreza, em alguns casos, a nobreza passa para a primeira camada e o clero na segunda. Em algumas pirâmides, vocês vão ver que o clero vai estar na segunda, mas, ou seja, era um grupo de privilegiados. É isso que vocês precisam entender. O primeiro e o segundo estado, que era a nobreza e o clero, representava 3% de toda a sociedade francesa. E eles detinham todos os privilégios daquele momento. Todos os privilégios. Não pagavam imposto, recebiam, gastavam mais do que o país aguentava. E quando a situação apertava, vamos resolver o problema. Reunia a Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, era colocado em voto lá a solução, só que, presta atenção, na Assembleia Geral, o voto se dava da seguinte forma: cada estamento tinha direito a um voto. Então, o primeiro estado, um voto, o segundo estado, um voto, o terceiro estado, que representava 97% da população, um único voto. Aí o que acontecia? O primeiro e o segundo estado estavam sempre juntos, porque o privilégio era deles, votavam a favor do aumento do imposto. O terceiro estado votava contra, mas era voto vencido. Então, nas Assembleias Geral, quando fazia essas assembleias, era apenas um jogo, porque, no final, as decisões do primeiro e segundo estado estavam acima do terceiro estado. Por isso aí que vai ter a revolução, por isso que eles vão criar a Assembleia do Comum, que ali é onde eles vão pedir para o voto censitário. Olha, o voto, cada voto tem que contar, cada pessoa tem que contar um voto. Então, como nesse caso, se o voto é por pessoas, o terceiro estado, que representava 97% da população, levaria vantagem em tudo. Ok? Ou pelo menos conseguiriam mudar alguma coisa. Como não se muda, gente. Não se tira privilégio simplesmente, vou tirar.
Fique tranquilo, não vai entrar lá um presidente, um político, em qualquer país que vai dizer assim, tadinho dos mais pobres, são injustiçados, eu vou dar mais direito para eles. Não, toda mudança social, ela vem de luta, ela vem através de revoluções, seja ela revoluções armadas, seja ela revoluções mediante a greve, porque quando você começa a fazer uma greve, quando você começa a fazer os protestos que teve aí durante aquela época lá do aumento das passagens e tal, é a hora que o pessoal começa, opa, querendo ou não, a população mais pobre, os desassistidos são maioria. Se essa população se revoltar contra aqueles que estão no poder, não há o que nós fazermos. Então, quando o pessoal percebe, olha, há uma consciência política, o pessoal o pessoal está se organizando para lutar pelos seus direitos, é quando você vê que há ali algumas mudanças, pelo menos deixam cair algumas migalhinhas da mesa para acalmar, para acalentar aqueles revoltosos. Agora, na questão B, indique 3 transformações operadas durante o primeiro momento da Revolução Francesa, a era das instituições de 789 a 1792. Então, que evidencia o caráter revolucionário dessa experiência histórica. O que foi que aconteceu para que nós pudéssemos chamar esse acontecimento histórico de revolução? Se eu chamo algo de revolução, é porque era de um jeito e foi revolucionado, mudou a partir daquele ato. Então, eu ponho aqui possíveis transformações. O estabelecimento de uma monarquia constitucional, ou seja, o primeiro momento da Revolução, não tiraram o rei. No primeiro momento da Revolução, foi, olha, nós vamos criar uma Constituição e o rei está sujeito a ela. Aí nós vemos que o rei vai tentar driblar, o rei vai tentar descumprir a Constituição, por isso que ele é preso e depois decapitado. O estabelecimento de 3 poderes. Lembra antes? O rei era poder absoluto. Agora nós temos poder executivo, representado na pessoa do rei, legislativo, que eram os deputados, a Câmara, que iam criar ali as leis, e o judiciário que iam julgar essas leis. Os poderes são interligados, mas, porém, independentes. Ou seja, todos os 3 estão abaixo da Constituição. Nenhum poder, nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário, teoricamente, estão acima da Constituição. A gente percebe que, em alguns casos, dá a impressão de que a Constituição não existe, porque as pessoas descumprem ao seu bel prazer, principalmente quando eles se unem para descumprir, e aí não tem quem vá contra. Quem poderia ir contra? A população. Mas como a população normalmente está anestesiada e não está nem aí para o que está acontecendo, fica um jogo político ali entre presidente, Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores. Se vocês acompanharam o jornal hoje, vocês vão ver que o presidente Bolsonaro, os deputados sancionaram uma lei de ajuda aos estados, e nessa lei ele proibia o aumento ao funcionalismo público. O presidente veta a lei, ele vai lá e veta. Agora, a Câmara dos Senadores quebra o veto do presidente. Está indo agora para a Câmara dos Deputados para ser mantido ou não o veto. Então, vocês percebem que nenhum deles sozinho pode decidir nada. O presidente olhou para a lei lá que veio para ele, falou, não concordo com isso. Tirou, na hora de assinar, ele tirou um artigo da lei. Olha, isso daqui, tira fora. Essa lei não é simplesmente o presidente não quis, está ok. Volta para o Senado e esse Senado ele vai analisar. Não, o presidente está certo. De fato, os argumentos que ele usou para vetar estão coerentes, ok. Se o Senado disse ok, beleza, o veto é mantido. O Senado falou, não, o argumento que ele usou não justifica.
quebra o veto. Se os deputados comprovarem, a decisão do presidente, a vontade do presidente é substituída pela decisão da Câmara, do Senado e dos deputados. Então, os três poderes aqui, ao mesmo tempo que o Executivo está ali para executar as leis, o Legislativo está para criar e fiscalizar o Executivo. E o Judiciário, por sua vez, ele está para julgar tanto o Executivo quanto o Legislativo ou toda a população, quando o caso chega a nível federal. Fim dos privilégios, ou seja, agora, tanto o clero quanto os nobres vão começar a pagar imposto, vão perder os seus principais privilégios. Abolição dos direitos feudais, ou seja, nos direitos feudais, você, o senhor da terra, tem direito aos seus servos, e os servos não podiam sair das terras, ele não era escravo, mas também não tinha liberdade de sair das terras. Instituição de igualdade jurídica, então agora todos são iguais perante a lei. Estabelecimento da liberdade de culto, agora dentro da Revolução Francesa, a Igreja Católica perde o poder de decidir, de mandar, e como a única religião aceita dentro do Estado, agora você tem liberdade de culto, estabelecimento da liberdade de expressão e afirmação da inviolabilidade da propriedade. Então, nessa daqui, a afirmação da inviolabilidade da propriedade, você vê que é um princípio totalmente burguês. Por quê? A população em geral não tinha acesso à propriedade. Então, a burguesia fala, olha, nós temos liberdade de expressão, você pode falar o que quiser, tem liberdade jurídica, mas esse negócio, igualdade política, ok, todo mundo vai ter direito ao voto, tudo bem, mas quando fala assim, a questão da propriedade, ele já coloca lá um entrave, a inviolabilidade, ou seja, nenhuma propriedade pode ser invadida, pode ser tirada do seu dono, que é para manter os seus privilégios. Dito isso, vamos para o tema Império Napoleônico. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos tentar aí destrinchar um pouquinho. Professor? Oi. Rapidinho, nessa questão, poderia citar a tomada da Bastilha também, que aconteceu em 1789? A tomada da Bastilha, ela ali é a consumação da Revolução em si. Então, está dentro do contexto também. Ok? Você citou isso na sua resposta, no caso? Isso, citei. Ok. Está dentro do contexto da Revolução. Porque ali é o símbolo da Revolução. A Bastilha era uma espécie de um depósito, além dos presos políticos estar lá, na Bastilha ali era onde estavam os arsenais do exército do francês. Quando se toma aquilo dali, aí o rei fala, a casa caiu, não tem como combater esse povo. Ok? Gente, em alguns... Pode perguntar. Antes de você continuar, só dúvida não referente à aula. Semana que vem não terá aula, e na outra semana, as lives vão ser a dessa semana ou vão inverter? Não, segue o jogo, o Daniel. A semana que vem nós teríamos que mandar formulário, correto? Sim. Não vamos mandar, então o formulário dessa aula vai ser quando nós voltarmos. A outra turma vai estar fazendo live, que foi quem mandou o formulário para vocês, que acho que é o pessoal da Carla. Correto? Semana que vem vai ter live, então? Não, esquece a semana que vem. A semana que vem é como se ela não existisse. Correto? Ó, se fosse normal, pensa normal aqui. A semana que vem eu mandava formulário, o pessoal da Carla mandaria, faria live, correto? Sim. Não é isso? A semana que vem vai deixar de existir. Ela é como se tivesse deixado em branco. Na outra semana, quando nós voltarmos, vocês vão receber os formulários das lives dessa semana e o pessoal da Carla vai estar fazendo live. Beleza. Você entendeu? Sim. A semana que vem vocês não vão ter atividade nenhuma, com exceção de quem está de recuperação.
Quem está de recuperação vai ter as atividades de recuperação. Vocês vão estar de boa. Quando for na outra semana, eu vou mandar os formulários dessa aula. O Gilvan vai mandar, Thelma vai mandar, o pessoal que hoje vai mandar. E o pessoal que deu atividade essa semana vai fazer a live no retorno. Ok? Pode ficar tranquilo que só vai ter uma pausa, mas continua do mesmo jeito. Então, vamos lá. Após essa aula, vocês deveriam estar aptos, os alunos devem estar aptos a identificar o Código Civil Napoleônico, as principais ideias da burguesias liberais que inspiraram a Revolução Francesa, reconhecer o conceito de imperialismo como base na caracterização da expansão napoleônica, analisando as consequências políticas para os povos da Europa. Não só da Europa, vai atingir a nós aqui também no Brasil. Então, o Napoleão Bonaparte vai, de forma indireta, intervir na situação política do Brasil. Identificar no Código Civil Napoleônico, de 1804, as principais ideias da burguesia e liberais que inspiram a Revolução Francesa, por exemplo, a igualdade jurídica entre as pessoas e a proteção do direito à propriedade privada. Então, esse é um dos anseios da burguesia. Reconhecer o conceito de imperialismo com base na caracterização da expansão napoleônica, estabelecer as relações entre a Revolução Francesa e o processo de expansão napoleônica, analisando as consequências políticas para os povos da Europa, identificar os principais conceitos de influência do ideário dos movimentos revolucionários europeus do século XVII e XVIII para identificação das... Comi um pedacinho aqui, mas depois eu vejo. Jovem Napoleão. Galera, em alguns vídeos, em algumas aulas que vocês vão ter por aí, alguns historiadores, eles continuam a falar da Revolução Francesa, porque o período napoleônico está dentro do período da Revolução Francesa. Em outros casos, vocês vão ver como a era napoleônica ou Império Napoleônico e assim por diante. Napoleão, na verdade, ele vem para colocar um freio na Revolução. A Revolução Francesa, de certa forma, ela sai de controle, como nós vimos na aula anterior, nas disputas de interesse entre as camadas que estavam disputando o poder. Os girondinos e os jacobinos, eles não se entendiam na condução da República Francesa. A França agora deixa de ser um império e deixa de ser um reino e passa a ser uma república. E ali, vocês veem que um grupo vai defender os direitos da burguesia, o outro grupo vem tentar defender o direito das camadas menos favorecidas, e aí você tem uma necessidade. Pôr um freio nessa situação toda. Olha, a bagaça saiu do controle. Essa população está tomando gosto. Olha, já decapitaram tudo que era nobre, agora já começaram a decapitar dentro da própria burguesia, aqueles que são opositores ao regime que está no poder, ao partido que está no poder. Então, se as coisas acontecerem, continuarem desse jeito, a barbárie vai tomar conta. Ninguém vai conseguir colocar um freio, vai colocar a França nos eixos. Então, para isso, é convidado aí o jovem Napoleão Bonaparte. Nascido em Córcega, em 1769, general aos 24 anos de idade, sucesso em campanha contra as coligações e conquistas territoriais para a França, conquista do Egito em 1798 a 1799, para interceptar a rota comercial inglesa com a Índia. Então, Napoleão vinha tendo bastante sucesso como general.
herói da expressão nacional, prestígio entre os militares e a burguesia e o campesinato. Então, Napoleão, ele unia naquele momento tudo que a burguesia precisava para tomar ali a direção da França. Então, quando vocês escutam lá, nós estudamos lá no finalzinho da Revolução Francesa, da aula da Revolução Francesa, lá, o golpe de 18 Brumário, a gente pode chamar de golpe, mas, na verdade, foi um grande acordo da burguesia que chegaram, olha, já que nós não estamos entrando em acordo, é melhor trazer Napoleão, que tem o apoio da camada popular. Então, ele tinha o apoio dos mais pobres, tinha o apoio da burguesia, então, traz ele para cá para colocar a França nos eixos. No primeiro momento, Napoleão, de 1799, ele vai governar numa forma chamada consulado, ele era um cônsul que não governava sozinho. Após o golpe de 18 Brumário, a formação do consulado, Napoleão Bonaparte, Roger Ducos e Emmanuel Joseph. A prioridade era enfrentar as ameaças externas e reorganizar a economia e a sociedade. A França saiu do eixo. Olha, os inimigos externos, aqueles que defendiam o antigo regime, não aceitaram pacificamente que a França se tornasse uma república, se tornasse ali uma república com ideais da burguesia. Porque se essa moda pega, isso vai afetar todos os reinos vizinhos. Então, todos os impérios vizinhos começam a se voltar contra a França. Então, Napoleão chega ao poder com a seguinte missão: defender a França das invasões externas e, ao mesmo tempo, ele reorganizar tanto a economia da França como a sociedade. Então, era esse o desafio. Em 1802, derrota da Áustria e a trégua com a Inglaterra, fundação do Banco da França e adoção do franco e financiamento da industrialização e a produção rural, relações com a Igreja Católica reatada através da concordata com o Papa Pio VII. Então, lembre, na Revolução, a França rompe com a Igreja, toma a terra da Igreja, tira o direito lá do clero, mas Napoleão, quando chega, Napoleão não é bobo. Ele fala, poxa, eu tenho que reorganizar a França dessa bagunça que está agora. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não consigo fazer isso desagradando as camadas que podem me auxiliar. A igreja era muito influente, tinha muito poder. Então, ele faz ali uma aliança com a igreja, ele cria o Banco da França, começa a investir. Lembrando que a Europa inteira, naquele período, era dependente da Inglaterra, que tinha passado pela Revolução Industrial. Então, a Inglaterra era para o mundo daquele momento o que os Estados Unidos é para o mundo hoje. Então, a Inglaterra era o todo-poderoso ali da Europa. E aí, ele começa, primeiramente, ele entra em conflito com a Inglaterra, mas a França tinha um poderio muito grande do ponto de vista bélico do exército, mas a Inglaterra tinha uma marinha muito forte. Então, Napoleão tenta invadir a Inglaterra, não consegue, perde, recua. Aí ele, eu vou desestabilizar a Inglaterra de outra forma. Então, ele vai criar meios para desestabilizar a Inglaterra. Quando ele cria o Banco da França em 1800, regulando as emissões de moeda, reduzindo a inflação, as tarifas de imposto e o protecionista, ou seja, um aumento de imposto para a importação de produto estrangeiro. O resultado geral foi uma França com um comércio industrial fortalecido,
principalmente com estímulo à produção e ao consumo interno. Lembra aí, gente, Napoleão, ele começa a governar dentro dos princípios iluministas do liberalismo econômico, que era protegendo a economia da França e comercializando. Então, de um ponto, ele começa a agradar a burguesia que estava ali defendendo os seus interesses, que tinha provocado toda a revolução. Então, Napoleão não era bobo. Ao mesmo tempo que ele vai organizando economicamente, a população se acalma, a igreja, ele faz o acordo lá para a igreja ficar de bem também, então ele cria meios para governar de uma forma vitalícia. Aí, o objetivo era usar a religião como instrumento de poder político. Napoleão assinou um acordo de concordata em 1801 entre a Igreja Católica e o Estado. O acordo, sob a aprovação do Papa Pio VII, dava direito ao governo francês de confiscar as propriedades da Igreja. Em troca, o governo teria de amparar o clero. Napoleão reconhecia o catolicismo como religião da maioria dos franceses, mas se arrogava o direito de escolher bispo que mais tarde seriam aprovados pelo Papa. Então, ele faz lá o acordo dele e ele diz assim, olha, o Papa, o negócio é o seguinte, a igreja não vai ficar com toda essa propriedade que ela tinha aqui, porque por causa do antigo regime e os privilégios que a igreja tinha, a igreja era dona de quase todo o território francês. Então, olha, as terras eu vou confiscar, mas fica tranquilo que o clero não vai ficar desassistido. O clero vai virar aí meio que um funcionário do Estado, vai receber e tal. Fique despreocupado que a igreja vai permanecer sendo, na maioria ali dos franceses, sendo povo católico, vai ter a liberdade de culto. Só que tem uma coisa, os bispos que depois serão aprovados pelo Papa ou não, serão escolhidos por mim. Ou seja, uma intervenção direta nas decisões religiosas. Napoleão não era nem um pouco bobo. Estabelece o Código Napoleônico, um Código Civil de 1804, representando em grande parte os interesses dos burgueses, como casamento civil, ou seja, a primeira ideia de casamento civil acontece lá após a Revolução Francesa, aí separa do religioso. Então, agora eu já não sou mais obrigado a ter a bênção da igreja para me casar, eu posso simplesmente casar no civil e casar no religioso se quiser. Então, o que vai valer é o casamento civil. Respeito à propriedade privada, direito à liberdade individual, igualdade de todos ante a lei. Presta atenção, igualdade de todos ante a lei. Ou seja, não é igualdade social, gente. Então, presta atenção nos conceitos iluministas. Não era lá direito para todo mundo ser igual. Nunca foi o interesse deles. Eu precisei usar os camponeses, eu precisei usar as camadas mais pobres, mas não sou louco. Se os pobres são a maioria, se nós liberarmos direito, eles vão começar a invadir a terra e aí ferrou. Posteriormente, Napoleão também institui em 1809 um Código Penal que vigorou até 1994, quando a Assembleia Nacional aprovou o novo Código. Minha verdadeira glória não foi ter vencido 40 batalhas. Waterloo apagará a lembrança de tantas vitórias. O que ninguém conseguiria apagar é aquilo que viverá eternamente, o meu Código Civil, Napoleão, Memória de Santa Helena. Então, a vergonha diante da Batalha de Waterloo, ou seja, quando ele é derrotado pela marinha inglesa, então, olha, a minha verdadeira glória não foi ter vencido 40 batalhas, Waterloo apagará as lembranças de tantas vitórias. Ou seja, eu ganhei 40 batalhas, perdi uma, os povos falam só de uma que eu perdi. Mas, vão lembrar do Código Civil. Então, ele diz, olha, eu vou fazer algo para me ser lembrado pela posteridade.
Como consulado, ele reorganizou o ensino, a propriedade, foi a formação do cidadão francês, reconheceu a educação pública por meio de importante formação, por meio de formação das pessoas, principalmente nos aspectos de comportamento moral, político e social. Presta atenção que durante o consulado, olha, a Revolução Francesa foi para quê? Para tirar a monarquia, para tirar o poder absoluto, para tirar um poder absolutista. Mas Napoleão vai criando situação para governar perpetuamente. Ele vai criando meio, olha, eu agrado a burguesia, ao mesmo tempo eu dou a educação ao povo que não tinha acesso, então eu vou caindo na graça da população. Do ponto de vista da administração, durante o consulado, Napoleão indicava pessoas de sua confiança para cargos administrativos. Após uma década de conflitos gerais no país, com a Revolução Francesa, o povo francês tinha esperança de uma estabilização do governo. Mas os resultados obtidos nesse período do governo de Napoleão agradaram a classe dominante francesa. Com o apoio desta, ele elevou Napoleão ao nível de cônsul vitalício. Em 1802, podendo indicar seu sucessor. Esta realização implicou na instituição de um regime monárquico. Olha, a França briga, ou faz toda a revolução, para tirar um poder absoluto, e aí ele cria um meio administrando inteligentemente uma forma e se torna agora, ele já era o cônsul com maior poder, agora ele passa a ser um cônsul vitalício, ou seja, vai governar para o resto da vida e quando tiver para morrer, ele indica o seu sucessor. Em 1804, Napoleão Bonaparte é nomeado imperador da França, com o título de Napoleão I. Aí vocês têm a famosa imagem onde Napoleão se autocoroa imperador. Há uma discussão, gente, que a maioria dos historiadores aceitam, que essa luminúria, que essa pintura, esse ato de fato, não existiu. Porque Napoleão, ele fez o acordo com o Papa e o Papa foi para nomeá-lo. De acordo com a tradição, o imperador se ajoelhava, ou o rei, se ajoelhava frente ao altar, de frente para o Papa, e esse colocava a coroa na sua cabeça. E aí diria lá o ditado, eu te nomeio imperador perpétuo, em nome de Deus, blá, 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 blá. Aí... Professor, Oi. Napoleão tinha quantos anos quando virou imperador? Ele se torna general com 24, com 30 e alguma coisa ele se torna imperador. Entendi, obrigado. Beleza? Ele era jovem, ele era muito jovem quando chega ao poder. Nessa nominúria, defende-se que quando o Papa foi pegar a coroa para colocar na cabeça, Napoleão tinha tirado a coroa do Papa e dá as costas para o altar, vira para o povo e diz: só o imperador coroa o imperador. Ou seja, ele estaria dizendo: eu não preciso da monarquia, eu não preciso da igreja para me tornar imperador. Eu me autoproclamo imperador. Hoje é aceito que esse fato é só uma ilustração, que de fato isso não aconteceu, mas por muito tempo ficou no imaginário um Napoleão que não aceita ser coroado pelo Papa. Napoleão e as relações internacionais. Então, a França começa aí a ter uma disputa com a Inglaterra, Rússia, Áustria e Suécia, porque quando a França se torna uma república, esses outros que eram um império, a Rússia, czarista, a Inglaterra, que era uma monarquia parlamentarista, a Áustria, que era um império, Suécia, todos esses grupos, eles veem o quê? Eles veem a França como
um possível entrave nas relações da Europa. Ou seja, se deixar a França se tornar essa república, daqui a pouco todos nós vamos ter o mesmo problema quando isso virar, quando todas as sociedades, quando toda a nobreza for destituída pela burguesia e pelas populações mais pobres. Então, isso vai se virar contra a própria França. E aí eles vão se reorganizar para lutar contra a França. A França vai vencer a maioria dessas batalhas, a França vai vencer, mas em 1806, Bonaparte recebe um apoio de 16 príncipes alemães, criando assim a Confederação do Reino, que liquidou o Sacro Império Romano Germânico. A Inglaterra, a Prússia, a Rússia e a Suécia formaram a quarta coligação anti-francesa. A Prússia foi derrotada na Batalha de Lena, em Berlim. Foi ocupada pela Paz de Treslin. Prússia foi desmembrada. Então, de um lado ficou... Lembra lá da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, onde tem lá as políticas de aliança? Isso acontece também na França. Quando eles Professor, vão... é tipo o eixo e os aliados, né? Sim, lógico. Só estou usando como um paralelo, não é igual, não são os mesmos países, tal, mas você vê que o que acontece? De um lado está os aliados da França, do outro lado está os aliados da Inglaterra. Então, o mundo, a Europa vai ficar dividido. Napoleão Bonaparte decretou, quando ele perde a luta contra os ingleses, quando ele é derrotado pela marinha inglesa, lembrando que a Inglaterra é uma ilha, que ela não tem acesso terrestre, então você, para invadir a Inglaterra, tinha que ser por ar, na época não tinha avião, o único meio era por mar, e a marinha Inglaterra era imbatível. Então, Napoleão ele se encontra numa situação de impotência diante da Inglaterra. Então, todos aqueles que ele começa a lutar, olha, o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar os aliados da Inglaterra. Se eu não posso lutar diretamente com a Inglaterra, pensa aí numa guerra fria antecipada. Já que nós não podemos nos enfrentar, eu vou procurar meios de atacá-los indiretamente. Aí Bonaparte vai criar o bloqueio continental, com o objetivo de enfraquecer a economia inglesa. Napoleão proíbe qualquer país de comercializar com as ilhas britânicas. Olha, se eu não posso vencer, eu vou sufocá-lo. Vai chegar uma hora que a Inglaterra não vai aguentar. E aí, Napoleão dá um tiro no pé. Napoleão é inteligentíssimo, mas o que ele não percebe é que a Europa, de forma geral, era extremamente dependente da economia inglesa. Quando você decreta o bloqueio continental, você sufoca a Inglaterra, mas você sufoca vários outros países também. Por quê? A França, que estava começando a se industrializar, ela não tinha ainda condições de suprir todo o mercado europeu como a Inglaterra fazia. E aí começam os problemas de Napoleão. Oi. Isso daí foi um isqueiro para a guerra napoleônicas, né? Sim, ali foi onde o Napoleão criou uma situação que não tinha outro meio a não ser a desobediência desse grupo. E aí o que acontece? Todos aqueles que desobedeciam, Napoleão ia invadir. Todos aqueles que desobedeciam, Napoleão ia invadir. Só que chega um momento que ele vai cometer a cagada do ano. Desculpe o vocabulário que eu estou gravando, né? Mas fez a caca do ano. Em 1807, os russos foram derrotados, sendo estabelecida uma aliança com os franco-russos. Em prejuízo da Prússia e da Inglaterra,
O leste europeu ficou sob o domínio russo, o oeste sob o controle francês. Foram criados os reinos de Westfalia, cedido pela Jerônimo, o irmão de Bonaparte, e o Grão-Ducado de Varsóvia, antiga Polônia, que ficou sob o comando do rei da Saxônia. A Rússia uniu-se ao bloqueio continental e decretado por Napoleão Bonaparte. Em 1806, contra a Inglaterra. Então, a Rússia vai se unir a Napoleão, jogo de interesse ali, estava bom para eles, ele se une a Napoleão, e aí começam a apertar ali, começa a apertar a economia inglesa. E aí vocês vão ver no mapa as vitórias e as derrotas de Napoleão. Em rosa, as derrotas. E nessa cor cinzinha lá, ou melhor, em cinza as derrotas. E em meio rosa, lilás, sei lá que cor é essa, sou daltônico, as vitórias de Napoleão. Então, nesse período aí que você vai chamar das guerras napoleônicas, da batalha, ele vai aumentar o império, ele vai tomar boa parte da Europa para si, para a França. Em 1807, tradicional aliado da Inglaterra, o governo português não aceitou o bloqueio, em que represália as tropas francesas, invadiram Portugal, obrigando a família real e a corte portuguesa a fugir para o Rio de Janeiro, onde foi estabelecida a nova capital do Império Português. Pode falar. Desculpa interromper. Volta ali rapidinho, só para mim ver o negócio do mapa. No caso ali da Noruega e Dinamarca e na questão da Espanha ali, eles fizeram o bloqueio continental até marítimo, tipo, mas foi com as navegações? Não podia. Bloqueio continental aqui, ó, a todo o continente, ó. Porque naquela época, o Vitor, era a única forma de comércio que nós tínhamos. Como é que você impedia o comércio? Marítimo. Nós não tínhamos ainda avião. E por terra você não chegava. Presta atenção aqui, ó. A Grã-Bretanha, Londres, aqui onde está. Você não tinha acesso à Inglaterra a não ser pelo mar. Ok? Então, por isso que Napoleão fica numa situação difícil. Porque para invadir a Inglaterra, para ele entrar numa guerra direto com a Inglaterra, ele tinha que ir pelo mar. Pelo mar, ele não conseguia. A marinha inglesa era muito mais forte, era a potência do momento. Não tinha marinha que se comparasse com a Inglaterra. Então, Professor, tem até um jogo que o Nani estava falando comigo no WhatsApp, que é o Assassin's Creed Unity. Não sei se você já viu, depois eu mando umas fotos. Okay. O jogo conta sobre essa guerra assim, da França com os outros países. E sim, também na questão das grandes embarcações, se cita em outro jogo dessa mesma franquia, que é o chamado Black Flag, que é tipo, os ingleses têm grandes navegações e, tipo assim, para você bater eles, você tem que construir um navio muito, uma navegação muito grande, né, por conta que os canhões deles eram mais fortes, as manivelas deles eram diferentes. A marinha inglesa era potentíssima. Não tinha. Presta atenção, do lado aqui do mapa está Portugal. Por que Portugal não aderiu? Se você for ver, para Portugal, era uma loucura eles romper o bloqueio continental. Porque eles poderiam ser invadidos pela França a qualquer momento. Porque tinha acesso direto por terra. E era o forte do exército francês. Mas o que acontece? Portugal, ele era devedor da Inglaterra. Portugal, o rei português, tinha pegado sérios empréstimos com a Inglaterra. Então, assim, se eu estou devendo para um país, como é que eu vou ir contra ele? Então, a dependência de Portugal com os ingleses era muito grande. Então, o rei resolve descumprir. Quando o rei descumpre o bloqueio continental, o Napoleão fala, beleza. Ele se une à Espanha, e vai invadir Portugal. Quando o rei percebe que vai ser invadido, ele pega toda a corte, livros,
dinheiro, tudo que tinha em Portugal, toda a corte coloca-se em embarcação e perna para quem te quer. Quando Napoleão chega a Portugal, ok, eles invadem Portugal, mas não tinham o que fazer, o rei não estava lá. Não tinha como destituir o rei. Dom João, quando chega ao Brasil, ele autoproclama o Brasil a Reino Unido do Brasil, Portugal e Algávia. E ele começa a governar do Brasil, ele permanece rei de Portugal e do Brasil. Então, com essa atitude, com consequência, muda drasticamente a política brasileira. O Brasil sai de uma colônia e ela é promovida a reino. Então, a corte portuguesa vem para o Brasil e depois nós vamos falar sobre isso em uma próxima aula. Outro momento. Aí, no caso, Portugal foi dominado pela Espanha, né? Ou foi pela França? No caso, quando... Portugal é invadido, mas como o rei não estava ali, não tinha o que fazer. O Napoleão, para não perder a viagem, ele vai destituir o rei da França, de Portugal, e nomeia José Bonaparte, irmão dele, como administrador, como um rei da Espanha. A Espanha tentou ajudar e acabou sendo dominada, sendo conquistada ali pela França. Então, Portugal vai... Já estava um gigante e aí dominaram a Espanha e a França ali já, então. Não. A França vai dominar. A Espanha e Portugal, falei errado. A Rússia que necessitava... Em 1810, aí tem um problema. Olha, a Rússia necessitava trocar o seu excesso de cereais por produtos industrializados ingleses. Então, a Rússia vai romper o bloqueio continental e passou a comercializar com os ingleses. Então, os russos vão chegar, eu tenho cereal demais e não tenho produto industrializado. A França não tem produto industrializado o suficiente para suprir as minhas necessidades. Então, eu rompo o bloqueio continental e passou a comercializar com a Inglaterra. Aí, Napoleão, meu amigo, como assim? Desobedeceu o baixinho? Nem a pau. Em 1812, o fato da Rússia ter desobedecido às ordens de Napoleão e comercializar com a Inglaterra levou Napoleão a formar um exército de 600 mil homens de várias nacionalidades para enfrentar o russo. Aqui é onde entra a velha história. Os dois erros clássicos da história das guerras. Primeiro erro, Napoleão não conhecia geografia. Napoleão imaginou que pegando 600 mil homens, marchando, indo em direção à Rússia, era o suficiente. Não conhecia a geografia da Rússia, não conhecia o inverno infernal da Rússia. Toda guerra é esse mesmo erro, professor. Oi? Toda guerra é esse mesmo erro. Não, sim. Mas esse foi o erro clássico, aquele erro que fez com que ele perdesse a guerra. Há uma brincadeira entre historiadores que diz o seguinte, entre os pessoal de humanas, né? Vocês dizem que estudar humanas para quê? Aí fala assim, se Napoleão conhecesse geografia, não tinha cometido o erro de ter ido invadir a Rússia no inverno. Se Hitler conhecesse história, tinha visto o erro de Napoleão e não tinha cometido o mesmo erro invadindo a Rússia na Segunda Guerra Mundial, que fez ele perder também. Então, vocês veem aí a importância das matérias das ciências humanas. Ok? Geografia e história foram a consequência da derrota de duas guerras. Ô, professor, e as potências se achando uma mais forte que a outra e uma potência vai lá e perde pro inverno. Mas sim, olha lá. Moscou foi invadida, mas somente depois que os russos já tinham incendiado a cidade, destruído as plantações ao redor dela. Sem abrigo, sem comida, o exército de Napoleão foi obrigado a fugir. Nessa fuga, a maior parte do exército foi derrotado pelos russos. Olha lá, ali a imagem das tropas napoleônicas. O czar ele vai usar a mesma tática
quando acontece lá a invasão de Hitler, que é o chamado a tática terra arrasada. Como que é o ataque, a tática terra arrasada? Eu vou indo e vou largando de mão. Tudo que tiver pela frente, eu vou tirando. Tudo que tiver pela frente, eu vou destruindo. Pego o que eu preciso, o que eu não preciso, eu toco fogo. O exército chegava na cidade, não tinha o que comer, ia para frente, o frio chegando. Diz que quando Napoleão vai chegar em Moscou, de 600 mil homens, ele tinha menos de 100 mil. Porque os outros tinham morrido por deserto, outros desertaram e voltaram, porque como era de várias nacionalidades, não tinham os mesmos interesses, tinha exércitos que debandavam. E aí os russos vão para cima e Napoleão é derrotado e volta com menos de 40 mil homens. De 600 mil, ele retorna com menos de 40 mil. Estimulado pelo fracasso de Napoleão, a Rússia e os governos da Áustria, da Prússia, da Inglaterra e da Rússia formam uma coligação contra a França. Em 1814, seu exército invadiu o território. Ocuparam Paris e destruíram o poder de Napoleão. Foi invadido pela ilha de Elba. Napoleão foi enviado para a ilha de Elba, no Mediterrâneo. A monarquia francesa foi restaurada por Luís XVIII. Assumiu o trono, que era irmão do Luís XVI decapitado. Então, veja só, em 1814, Napoleão é derrotado. Mas Napoleão foi derrotado, mas como ele era considerado um rei e tal, ele era amado pelos franceses, não foi morto. Foi mandado para a ilha de Elba e recebia lá uma indenização mensal para o seu asilo. Nossa, professor, Paris é sempre o centro da guerra, hein? Sempre. Na mesma coisa na Segunda Guerra Mundial, você lembra lá? Então, que eu tô falando. Em março, Napoleão fugiu de Elba, deu início a seu retorno a Paris. No caminho, as forças enviadas para prendê-lo passaram para o seu lado. Luís VIII, que havia assumido o trono francês, fugiu para a Bélgica, deixando Paris à mercê de Napoleão. Luís VIII, quando fica sabendo, olha, as tropas que eu mandei buscar Napoleão, para prender Napoleão, se rebelaram, foram para o lado dele, por quê? Napoleão sempre foi um general respeitadíssimo, então o exército o respeitava. Então, o exército que foi mandado para prender Napoleão se une a ele, e aí Napoleão retorna para a França. E aí, em 1815, o rei fala assim, caramba, eu sou louco? Meu irmão já perdeu a cabeça. Eu vou ficar aqui num povo que Napoleão é amado por todo o povo francês. E eu vou ficar aqui? Nem a pau. Foge e deixa a França. O novo governo de Napoleão durou apenas 100 dias. Em julho de 1815, foi definitivamente derrotado pelas forças coligadas na Batalha de Waterloo, na Bélgica, desterrado para a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico. Napoleão Bonaparte morreu em 1821. Na tentativa de essa guerra aí já era com a Inglaterra, né? Da Inglaterra com as coligações. A Inglaterra não lutou sozinho. A Inglaterra, junto com outras nações, vão e derrotam Napoleão. Em 1815... Oi? Ele ali em 1804 a 1815 foi o tempo de império? Sim, de 1804 a 1805 foi o período ali de o Império Napoleônico. Anterior a isso, ele governou de forma de consulado. Anterior a isso, em 1800, 1700 em 1799 a 1800, quando ele assume, até 1804, ele vai ser um cônsul, ele vai governar junto com outros 2 cônsules. Em 1804, ele vai dar o golpe, se torna imperador, definitivamente, e ele vai até 1815, cerca de 11 anos. Em 5 de maio de 1821, Napoleão morreu, uns vão dizer que vítima de um câncer e de um provável envenenamento. Com isso, o Congresso de Viena, Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia, França, restaurada, reunidas após a derrota de Napoleão, na Batalha das Nações, essa batalha é chamada Batalha das Nações,
a interrupção durante o governo dos 100 dias. O projeto estabelecer as condições anteriores à Revolução Francesa e restaurar a monarquia, princípio de legitimidade e a redistribuição do território colonial, o princípio de equilíbrio. A Santa Aliança, instrumento de opressão contra as manifestações nacionalistas e liberais, sob o pretexto da proteção e a paz. O fracasso, sem adesão significativa da burguesia, sem atuação firme da Inglaterra, início da doutrina Monroe pelos Estados Unidos, ou seja, a América para os americanos. E aí, o Ari chega ao fim a aula de hoje. Tá vendo como eu não demorei tanto assim? No recorde, professor. Recorde. Parar a apresentação. 45 de 59. Alguns se perderam pelo caminho. Obrigada, professor. Não esquece de mandar os slides. Eu mando sim, Falou ó. tudo, Priscila. Mas, olha, esse slide eu mando hoje no final do dia ou amanhã, tá? Porque após isso eu tenho alguns compromissos. Galerinha, aqueles que não tiverem dúvida, tchau, tchau. Um beijo no coração, nome no chat. E agora o Ari vai ficar um pouquinho para esperar aqueles que têm alguma dúvida e aqueles que deixaram o celular dentro do guarda-roupa. Um abraço a todos. Dúvida, galera? Quem tiver, fala agora. O cálice para sempre. Obrigadão pela... Falou, professor. Obrigado. Valeu, gente. Vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, esteja à vontade. Interromper.